Muito boa noite, essa segunda-feira não tão fria assim, aqui pelo menos estamos aquecidas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vida Sem Filtros e hoje com uma convidada muito especial, a Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Jana. Obrigada, Carol, pelo convite. Desculpem se eu ficar nervosa, eu até brinquei que a última vez que eu fiquei nervosa assim foi para apresentar meu TCC, eu tô muito nervosa, então se eu falar demais aí, qualquer coisa me interrompam, que eu gosto de conversar um pouco. Que já se solta, né, Carol? Né? Boa noite, Carol. Boa noite, é um prazer receber você aqui para conhecer um pouquinho sobre a sua história, né, como que você foi parar no meio do empreendedorismo, que você estava contando que caiu assim de cabeça. Então é um prazer receber você aqui, pode falar à vontade, que nós estamos aqui para te ouvir. O nosso papel é contar histórias, então estamos aqui para escutar a sua história, né? E já começamos aqui, olha, já tá bombando, ela que não queria divulgar que estaria aqui, já tem aqui, oi, chefe mais linda, Milena, um abraço, uma boa noite para a Lu também, para a Lu Binder. Então vamos aí, né, Letícia, contar para esse pessoal aí quem é a Letícia. Tá. Então, eu tenho 30 anos, sou casada fazem 6, né, com o André, que é meu marido e meu sócio também. Fui criada pelos meus pais em uma família com 3 irmãos, né, graças a Deus é meu melhor presente, assim, a minha família. A Jana conhece um pouco da gente, então a gente é muito unido, assim, eu agradeço todos os dias, que é o meu melhor presente, assim, a eles. E aí eu conheci o André, ele era amigo do meu irmão. E a gente acabou casando e, né, em resumo, decidiu abrir a loja. Eu tive uma infância muito boa, né, com a minha família e tudo mais. E me formei em Direito, mas não exerço, não segui o ramo de advocacia e nem de concurso público, né. Decidi abrir a loja com o André e deu super certo. E é isso, em resumo. Você é aqui da Lapa mesmo? Sou, sempre daqui, minha família inteira, meus pais. Inclusive, a mãe da Letícia faz uma comida maravilhosa. Ela é boa na cozinha. Muito bem. Letícia, e como que foi? Você falou ali da tua infância, né? Você foi aquela criança arteira de brincar na rua, né? Tinha os irmãos ali. Como que foi a tua infância? Acredita que não? Eu sempre fui muito tranquila. Minha mãe fala, assim, que dos filhos eu sempre fui a mais sossegada, né? Eu brinco com eles até esses dias que a minha mãe caiu de moto. Aí eu tiro o sarro deles lá, porque todo mundo já caiu de moto lá em casa, menos eu. E eu sempre fui sossegada. Eu tomo de moto que eu e a tua irmã lá, caímos juntas. Altas histórias, né, das duas. E eu sempre fui a mais tranquila, assim, desde quando criança. Eu gostava de brincar na rua, mas eram umas brincadeiras bem sadias, assim. Eu vejo porque comparado com meu irmão, né, que gostava de aprontar mais. Eu sempre chegava da escola e ajudava a minha mãe. Confesso que eu não gostava, inclusive ela precisava brigar às vezes comigo, porque eu detestava ter que limpar a casa e ajudar a estender roupa. E a minha mãe sempre foi muito organizada e todo mundo sempre teve que ajudar. Eu, meu irmão, meu pai, todo mundo ajudava lá em casa. Aí eu chegava da escola, do Manuel Pedro, do General Carneiro, tinha que primeiro ajudar nas funções de casa. Daí eu saía brincar um pouquinho, mas era coisa de 1, 2 horas, sempre antes de anoitecer eu estava em casa já, sempre gostei de ficar em casa mesmo. E na adolescência isso continuou? Você gostava de ficar em casa? Sim. Quando eu comecei meio que a querer sair, eu namorava, né? Então, quando eu fiquei solteira um período, a minha mãe ela me prendia bastante. Assim, hoje eu agradeço e entendo, né? Então, eu nunca fui muito de sair. Aí eu fiquei, né, solteira nesse período, comecei a fazer faculdade. Aí eu aproveitei um pouquinho a vida ali. Foram 6 meses que tinha uma colega minha, né? Não vou mencionar o nome dela aqui, mas que ela vai saber. E a gente aproveitava muito, assim, a gente estudava, mas também o dia que a gente não queria estudar, nós ficava no barzinho da faculdade e era isso, bem sabe? Coisa de adolescente. Bem coisa de adolescente. Daí, depois de 6, 7 meses de faculdade, eu pensei, nossa, vou aproveitar a faculdade inteira, né? Eu quero... E era isso, eu sempre gostei muito de estudar, então eu faltava consciente, hoje não quero ir, hoje vamos ficar aqui, né? Mas chegou um momento, acho que 7, 8 meses que eu fazia faculdade, aí eu conheci o André. E foi por pouco tempo. Foi por pouco tempo, então foram os meses que eu aproveitei, assim, sabe? Foram esses 7, 8 meses na faculdade, mas até quando eu era adolescente, a minha mãe sempre... E o meu irmão era danado, porque assim, ele sempre gostou de aprontar, né? Não coisa maldosa, mas ele sempre gostou de aprontar.
Aí, quando nós íamos nos lugares, tinha status, lembra? Uhum. Quando nós íamos nas status, ele nunca queria que eu ficasse lá. Porque eu sempre entreguei ele pra mãe, né? Ele bebia, eu contava pra mãe. Gaseava óleo, eu contava pra mãe. Então, ele sempre dava um jeito de não deixar eu ir. Aí, eu tinha que ficar em casa, minha mãe, né? Ele, com razão, eu brinco que ele é o filho preferido. Minha mãe fica louca da gente falar. Mas ele sempre dava um jeitinho e eu ficava em casa, às vezes, e ele ia. Então, não fui muito de sair, assim, Foi por na isso. Faculdade que aproveitei. Foi na faculdade que aproveitei. Daí, quando conheci o André, também parei de sair, né? E como Terminei que a vocês faculdade. conheceram? Ele era amigo do meu irmão. Aí, eu já conhecia ele do General Carneiro, né? Eu via ele lá, então conhecia de vista. E ele sempre ia lá em casa, e o André é uma pessoa muito boa, às vezes até demais, sabe? E todo mundo lá em casa era encantado com o André, com o amigo do Juninho. Então, eu pensei, meu Deus, o que esse André tem que todo mundo fala dele? E eu fazia faculdade, eu não ficava em casa de noite, né? Então, quando ele ia lá, eu nunca via ele. Mas a minha mãe, minhas irmãs eram tudo, o André é legal, o André não sei o quê. E daí um dia eu conheci ele, foi muito por Deus, assim, eu tinha certeza, desde o dia que eu vi o André, que a gente ia casar. Eu conto isso pras meninas que, às vezes elas têm dúvida, eu falo, se for pra ser, vocês vão sentir quando é, né? Meus pais tinham ido pra Aparecida e eu não quis ir porque eu tinha um aniversário pra ir. E era um aniversário que eu tava esperando fazia muito tempo, de um amigo meu. E o André foi lá em casa, aí a gente começou a conversar, e dele, vamos dar uma volta. E a gente foi dar uma volta, saiu de moto com meu irmão, bastante gente naquela época era sair de moto. A Jana pegou essa época também, né, Jana? Então a gente saiu de moto, acabou que eu nem fui no aniversário, e acho que um mês depois a gente já tava namorando, e não foi até aniversário. Hoje. Não, perdi meu amigo, inclusive. Ele era só amigo mesmo, assim, era do meu grupinho, mas era uma festa de 18 anos dele, e era muito, assim, muito esperada a festa, sabe? Que ele estava programando fazia muito tempo. Daí eu não fui pra Aparecida com a minha mãe pra ir no aniversário, e no fim nem fui no aniversário, sabe? Perdi os amigos, mas conheci o André, foi nessa, e aí foi assim desde que a gente se conheceu. Tamo juntos, E como é que foi conciliar? Daí o namoro, a faculdade, que eu imagino. Essa é a parte mais difícil, assim, né, em questão quando a gente abriu a loja. O namoro e a faculdade, o André sempre foi muito tranquilo, assim, então ele me apoiava em tudo. A faculdade em si, que depois eu vou contar, eu sofri um pouquinho quando eu fiz, que era muito cansativo. Mas ele sempre me apoiou em tudo, então eu conseguia ter esse alívio, sabe? Mas deu certo conciliar a questão do relacionamento com a faculdade, foi o de menos, né? Aí eu parei de ir no bar. Teve que estudar. Teve que estudar, daí eu estudei mesmo. Daí começou a pesar os semestres. Daí foi ficando mais difícil, daí eu até morei, quando a gente já namorava, eu morei um tempo em Araucária, que achei que ia facilitar, né? Mas eu fiquei 6 meses morando lá. Daí a distância também não me interferiu. Graças a Deus deu tudo certo. E por que escolheu direito? Meu sonho de criança era ser policial, queria ser delegada. Então, é a faculdade que exige, né? Aí eu fiz, nunca quis advogar, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre queria fazer o concurso da Polícia Civil. Delegada, e quando eu estava fazendo estágio, eu até queria ser investigadora, mas, né, continuei com a faculdade. E no fim acabou que eu nem usei, né? Eu tenho a formação, mas não fiz a prova da ordem, não pretendo também fazer. E você chegou a trabalhar na delegacia um tempo? Trabalhei, eu fiz estágio 4 anos numa delegacia, na delegacia da Araucária. E se encontrou? Nossa, eu amava, assim, fazer estágio lá. Eu tenho facilidade em fazer amizade com as pessoas, então... O estágio normalmente é 2 anos, né? Mas quando eu entrei lá, eu criei um vínculo muito bom com os investigadores, os homens e as mulheres que tinham lá. Eles conseguiram para mim um estágio pela prefeitura. Então, eu fiquei 2 anos pelo estado e 2 anos pela prefeitura. Nossa, então, teve até um período que de manhã eu fazia estágio por um, de tarde por outro. Eu ganhava pelos 2, sabe? Então, era muito cansativo, porque que nem quando eu fazia estágio pelos 2, eu saía muito cedo e voltava meia-noite da faculdade. Mas como eu gostava do que fazia, aí eu ia, nossa, bem tranquila. Tenho amizade até hoje com a maioria das pessoas que eu trabalhei lá, bem legal. Imagina. E você não tem vontade de voltar hoje para uma delegacia? Acredita que não, Carol? Eu não sei, às vezes, como mudou minha personalidade.
Porque até quando eu vejo um vídeo de uma briga, e a polícia tem muito isso, né? Eu fiz estágio lá, eu fiquei um período, eu ficava ouvindo os adolescentes lá. E outro período eu ouvia as mulheres. Então, sempre era envolvido em briga, né? Como eu tinha essa confiança do delegado, do pessoal lá, eles deixavam eu ouvir as pessoas, sabe? E sempre era confusão, sempre era briga. E eu gostava, eu tinha ânimo de querer saber. E hoje não mais. Hoje, se eu vejo um vídeo de briga, nossa, eu não consigo ver assim em 2 minutos. Eu fico apavorada. Então, mudou completamente minha mente. Como que pode, né? A vida vai tornando uns caminhos assim diferentes e a gente vai... Exatamente. Eu fico pensando que o André ama ver esses vídeos de polícia, essas coisas, dele começa a ver e eu peço pra ele mudar. Nem filme, tipo, que tem tiro, essas coisas, eu não consigo ver. É bem incrível. Eu penso, nossa, nunca que eu conseguiria ser polícia hoje, sabe? Pra ver como Deus faz as coisas certas, né? Muito certo. Eu também, o meu sonho era ser polícia. Meu pai era polícia, né? Ah, é verdade. E aí, meu sonho era ser polícia. E minha mãe sempre falava assim, se tem uma coisa que eu não quero que você seja, é polícia. Aí foi até engraçado no começo desse ano, meu cunhado, vamos no stand de tiro lá pra, né, fazer uma coisa diferente. Meu Deus do céu, quando eu dei um tiro, eu entreguei a arma, falei, obrigada, Senhor, por eu não ter passado nesses concursos. A fé da minha mãe foi muito grande e Deus sabia o que fazia. E deixou. Né? E muda mesmo. Eu vou com o André lá às vezes também. Ele tem, né, o porte, o pós-porte, que ele não pode sair com a arma, mas pode ter a arma em casa. Eu sempre confundo os dois. E eu fiz também a prova para ter. Aí faltava só os finalmente lá, daí eu tinha que mandar uma documentação e até isso eu mudei de ideia. Falei, não, uma arma em casa. Eu já nem apoio o André ter, embora fique no cofre tudo certinho, mas eu não... Nem a arma eu não quis. Eu vou lá no stand de tiro, brinco um pouquinho, mas o fato de ter uma arma em casa, tipo, me pesa, sabe? Aí parece nem isso coisa, eu quis. Né? Isso que foi pesada. Pesada, fica. E aí, quando que veio o lado empreender? Vamos abrir uma loja e vamos... Então, nossa, como eu falo, né? Só minha voz aqui, meu Deus. Eu trabalhei na Lapinha um período, minha vida profissional foi assim. Eu trabalhei na Lapinha logo que eu comecei a faculdade. Antes, nesse período que eu saía, que eu ia no bar, eu trabalhava na Lapinha o dia todo e ia direto para a faculdade. Foi extremamente cansativo. Eu amava trabalhar lá. Mas era muito cansativo, porque era sábado, era domingo. Daí até no finalzinho eu falei, eu pedi demissão e falei que ia sair porque estava muito cansativo. Daí eles me fizeram a proposta de eu trabalhar todos os domingos e sair 1h da tarde. Daí eu fiz isso, mas também continuou, porque daí trabalhar todo domingo também estava muito puxado para mim. Aí eu trabalhei esses meses e surgiu a oportunidade de fazer o estágio. Falei, não, eu vou para lá, né? Aí eu ia para Araucária fazer estágio na delegacia, ia direto para a faculdade e voltava para casa. Aí eu fiz um período de estágio lá e surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Potencial. E no jurídico da Potencial não exigia formação de direito, mas era na área jurídica. Eu falei, eu vou. Inclusive, amei trabalhar lá, trabalhei 2 anos, minha chefe era... Nossa, eu aprendi muito. Hoje que eu sou chefe, eu entendo o quanto ela era boa. Às vezes eu não entendi algumas atitudes, mas esses dias até conversei com ela. Falo, nossa, você era muito incrível, que hoje eu tento ser igual ela, sabe? E a Potencial em si é uma empresa muito boa, né? Mas como sempre tem as pessoas, né? Sim, problemas são só as pessoas. E muitas pessoas trabalhando junto no mesmo ambiente é difícil, né? E é muita gente. Lá é muita gente, mas eu nunca... Daí, assim, falaram que ia ter o concurso dali 6 meses da polícia. Daí eu tinha conversado com o André, eu falei, a pandemia tava só lá na China, ainda não tinha chego aqui, mas já tinha indícios de que ia vir pro Brasil, né? Daí eu falei, putz, será que eu peço a conta para ficar estudando esses 6 meses? E o André falou, o que você decidir, se você quiser pedir a conta, pode pedir, que aqui em casa, né, já era ele que bancava essas coisas assim, então ele falou, se você quiser pedir demissão, pode pedir e ficar em casa, né. Mas eu tava muito na dúvida, daí a minha chefe saiu de férias, e por isso que eu falo, é muito Deus nas coisas, assim. A minha chefe saiu de férias, e eu conversei com o André, eu falei, não, eu não vou falar nada pra ela agora, pra ela ficar nas férias dela lá, quando ela voltar, eu aviso ela que eu quero sair, né? Mas no fundinho eu ficava, putz, aqui eu ganho bem, tenho estabilidade, né? E ficava com esse receio, mas eu ia sair para estudar para o concurso. E aí, nos últimos dias de férias da minha chefe, tive um problema lá, que até hoje, enfim, não vou mencionar para não mencionar pessoas, ninguém entendeu,
Mas não foi diretamente comigo, mas pensei, não, também pode ser comigo um dia, então, né, não era nada de chefe, é coisa de colega de trabalho mesmo lá, sabe? Eu falei, não, é uma resposta de Deus, é para eu sair mesmo, eu não vou me submeter a isso sem precisar, né? E aí minha chefe voltou a pedir para sair, e veio a pandemia, né? Nesse períodozinho que eu tava em casa. Daí foi quando cancelaram o concurso. Cancelaram, adiaram, não lembro exato. Mas aí eu falei, putz, e agora, né? E bem nesse período, o André se desentendeu com o antigo chefe dele. Falou, não, vou ficar trabalhando em casa. Aí ele saiu da loja onde ele trabalhou por 11 anos e montou uma assistência no quarto da nossa casa. Aí ele ficou e quando cancelaram o concurso, o André, a pandemia mandou fechar as lojas, né? Mas a loja de telefonia podia ficar aberta. E o CNPJ do André era de telefonia, né? Nossa. Daí eu pensei, e se, né? E foi ele que teve a ideia. Daí eu falei, não sei se dá certo, porque... E até a própria família, assim, fica aquele peso de, nossa, formado em Direito, vai abandonar, porque na mente deles, várias pessoas me falaram isso, tipo, nossa, vai abandonar a faculdade, né? Os 5 anos, que para quem já fez Direito sabe que é difícil a faculdade, né? Então, ficava esse peso de vai abandonar. Eu falei, não, mas vamos abrir, daí eu vou te ajudar na loja, a gente contrata um funcionário e quando sair o concurso... Eu vou fazer o meu concurso e você fica com a loja, né? Mas aí a gente abriu a loja e eu amei muito, assim, trabalhar. No começo foi bem difícil, né? A ideia partiu do André de abrir a loja porque ele já tinha experiência comigo, mas eu não. Atender o público, nossa, era muito longe, assim, da minha realidade, né? E aí a gente abriu e graças a Deus deu super certo. O André tinha muito conhecimento, porque ele tinha muitos anos de experiência, né? Então ele tinha conhecimento no que ele fazia, que ele é muito bom, modesta parte, nossa, mas também tinha conhecimento em pessoa, né? Tinha muito cliente que ele conhecia e acabaram indo na loja e daí a gente abriu em agosto, em dezembro a gente já contratou a primeira funcionária que tá lá com nós até hoje. E foi no meio da pandemia. No meio da pandemia. E a maioria das lojas estava fechada e a de telefonia podia ficar aberta, né? Enquanto muita gente estava fechando, vocês estavam abrindo. Tava abrindo. E deu super certo, assim. Mas a ideia partiu do André. Aí eu fui, na prática, gostei e falei, não, vou ficar aqui mesmo. Mas é tudo coisa que ajuda, né? Garanto que teu conhecimento ali com o Direito ajudou bastante. Ajuda bastante, né? Ajuda na mesmo. Loja. E hoje você se encontrou, você vê que você se encontrou. Sim. Hoje não troco por nada. Eu amo o que eu faço e lidar com pessoas eu gosto, né? Nós somos em 11, tem 9 funcionários. Aí eu fui fazer um curso, graças a Deus, são umas bênçãos, assim. Nem sempre foram funcionários perfeitos, mas os que não foram, não fazem mais parte da equipe, né? Que eu sempre soube diferenciar muito isso, assim, modesta parte minha também. Mas eu sempre tento valorizar, porque empresas que eu passei, eu vi que algumas não tinham isso, de valorizar o funcionário bom. Então, quando o funcionário é bom, eu valorizo, mas também se vê que não dá certo, que não se enquadra ali na empresa, também acho que não tem por que ficar, né? Mas aí eu estava fazendo um curso... E eles perguntavam lá, qual que é o maior problema das empresas? E as pessoas, os funcionários. Ficava, meu Deus, será que eu vou ser muito metida se eu falar que eu não tenho esse problema na minha empresa? Porque, graças a Deus, eu tenho uma equipe... Nossa, eles são muito bons, assim. Eles gostam de trabalhar lá, a gente percebe, sabe? Então, e a gente sente até pelas postagens, né, que fazem, e o marketing que vocês fazem, passa isso, que é uma empresa muito boa. Não só de comprar, de assistência, mas de trabalhar também. Eles vestem a camisa, assim. Antes, até ano retrasado, o André ficava com receio de sair, né? Até entra aquilo de misturar a vida pessoal com a profissional, porque o André, ele gosta muito, ele sai, mas ele sempre fica olhando nas câmeras, ele é desses que fica olhando nas câmeras, porque ele, medo de assalto, alguma coisa, ainda ele não se libertou 100% disso. Mas a gente tinha um receio de sair, então nós queríamos ficar em cima. Agora fazem 2 anos que eu falei pra ele, não, a partir de hoje que tinha dado uma desestabilizada no nosso casamento, eu falei, não, pra dar certo os dois, a partir de hoje, 1 ou 2 vezes no ano a gente vai tirar férias. E a gente faz isso, né? Semana passada a gente tirou férias e em julho a gente sempre fica uma semana que a gente viaja para outro estado, né? Esse ano vai ser o 3º. E eu acho que isso ajuda também, sabe? Conseguir... E a gente vai de cabeça... Nossa, esses 7 dias que eu fiquei fora, nenhum dos dias eu precisei resolver algum problema grave, alguma coisa.
Porque eu sei que nem eu sempre falo, se a pessoa gostar de onde trabalha, se tiver algum erro, não vai ser proposital. Então, sim. Né? Isso é sinal de que eles têm um bom treinamento, né? Quando você pode tirar um dia de folga, assim, que eles resolvem os problemas que tem. É sinal de que vocês passaram bem a lição. É bem isso. Mas eles são bem... As duas lojas, né? Em uma fica as duas meninas e o restante fica na outra loja. E dá super certo, são super competentes. A Vitória é gerente, né? Mas ela veste a camisa e toma a frente de tudo, mas quem não é, desde o último funcionário que entrou, eu fico tão orgulhosa quando eu vejo. Que dá super certo. E é uma questão de confiança, né? Sim. De ambas as Principalmente. partes. Que... Porque lá, veja, a gente mexe né, no celular das pessoas. Celular, eu sempre falo para eles, atendam como se fosse o pai de vocês. Que a gente tem muito cliente que, às vezes, pra gente é uma coisa óbvia, mas pra pessoa não, né? Então, eu acho que falando da loja agora, esse é um diferencial nosso. Eu falo para quem entra novo trabalhar, ó, a gente não tem um padrão. Cada funcionário é um. Se for mulher, atenda como se fosse tua mãe. Porque, às vezes, eu vejo, tipo, pelo meu pai com a minha mãe, às vezes eles perguntam umas coisas que pra mim é tão óbvia. E tem muitos funcionários que vão lá e falam assim, eu pedi pra minha filha me ensinar, mas ela não tem paciência. Nossa, a gente ouve muito isso. Então, eu imagino que às vezes é umas coisinhas que eles só vão pedir ajuda, que eles não sabem. É bem isso. E em casa, às vezes, mesmo as pessoas não têm mesmo paciência de ensinar, né? Mas esse é um diferencial. E eles ensinam assim, porque aí eu fico numa salinha que eu vejo eles ali, né? Então, eles ensinam com maior cuidado as pessoas e, nossa, eu fico muito, muito feliz. Eu acho que aí é tudo uma coisa que vai gerando credibilidade até pro cliente. O senhorzinho que vai lá, não, eu vou naquela loja que eles me ajudam a colocar crédito. Bem isso. Por que eu vou em outra loja? É bem assim mesmo que às acontece. vezes até uma informação que você vai passar ali e não cobra, né? Nossa, esse é o importante também. Celular, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam disso, né? Ver que a maioria se aproveita. Às vezes é uma configuração, alguma coisa, não. Vai lá e coloca preço, né? E eu sempre tento, claro, o dinheiro é muito bom, né? Todo mundo trabalha por dinheiro, mas tanto na minha vida pessoal como profissional, o dinheiro nunca fala mais alto que as outras coisas. Então, já teve caso raro, mas, por exemplo, que o cliente quebrou a tela do celular, que é garantia. Aí, com a tela moída. Já teve caso até da gente ressarcir mesmo com a tela quebrada, tipo, para não... São casos e casos, mas, né, e ainda a pessoa que a gente teve que fazer isso é nosso cliente até hoje, mas eu sempre prezo, assim, pelo cliente mesmo, sabe? Porque eu não sei vocês, mas se eu for num lugar e for mal atendido, eu não consigo voltar. Não volta, né? Não dá vontade. Não dá vontade. Eu acho que o atendimento é, de longe, o que tem de mais importante. Eu sempre falo, para os meus clientes que eu converso, se for mal atendido lá ou qualquer coisa, por favor, me falem, né? Já fiz testes, a gente fez com algumas amigas minhas de mandarem mensagem para ver como que eram respondidos ou atendidos quando a gente não tá lá, né? E até hoje não... Todos deram certo. Todos deram certo. E isso é muito bom, ter essa confiança, né? Aqui tem a Tereza que tá mandando... A minha avó, boa noite, vó. Encontrei lá no mercado, você já me senti tão famosa. Ela falou assim, você não é aquela do podcast. A Emanuele mandou uns coraçãozinhos, a Vitória, a Laís Lindas, a Agatha Linda... A Flaviane Palminhas, a Agatha Pessoas e Processos, né, Lê? Elas estavam no curso comigo e aí elas têm, né, não com todos os funcionários, né, mas ela era uma delas que eu ficava, meu Deus, minhas pessoas não dão problema, como assim as pessoas de vocês dão tantos problemas assim? Mas é que eu sou boa nisso, modesta parte falando, mas também sou falha em outras coisas que às vezes as outras pessoas tiram de letra, né? Mas eu falo, independente do que aconteceu, eu posso ser ruim em tudo, mas que o atendimento no meu, nada tira que é o melhor de uma loja. É isso que ganha cliente, é isso que tira também, né? Com certeza. E a Lapa tem muita loja com atendimento bom, mas a gente vê, assim, loja que parece que a pessoa vem te atender morrendo, né? Com uma vontade. Com uma vontade. Exatamente. Ou querendo empurrar um produto, né? Sendo, chato, forçado, não gosto disso também. Mas é igual você estava falando ali, antes de começar até o podcast, que você, com o teu marido, vocês fazem uma divisão muito boa de tarefas, né? Sim. Você administra uma coisa, ele administra outra. Pra mostrar que nem todo mundo é bom em tudo, né? Exatamente. Eu acho que pro nosso casamento foi essencial isso, porque logo que a gente abriu a loja, a gente passou por uma crise ali que, olha,
foi literalmente Deus, que aí a gente se aproximou de Deus e eu entendo que aquilo era necessário para que hoje, até hoje, a gente é muito próximo, tem muita fé em Deus e tudo que a gente faz, a gente consagra Ele. Então, eu acho que foi essencial, mas uma das coisas que fez dar certo a loja depois dessa crise que a gente teve foi essa divisão de tarefa mesmo. Então, ele fica mais com a parte técnica e eu fico com as pessoas e os processos. E isso quer dizer como é difícil, né? Eu tava contando que eu passei na pele isso, você ser sócia do teu marido. Então, você já passa o dia inteiro junto e à noite vocês estão juntos, chega uma hora que não tem nem o que conversar não mais, tem. né? É diferente quando trabalha em lugares separados. Chega, tem uma novidade... Né? E quando tá 24 anos, então tem que ter muito jogo de cintura, muito cada um, né? Isso de assunto, porque não tem como, vamos separar 100%. Não, a gente fala igual essa semana passada que a gente foi viajar, ó, não vamos falar de trabalho. Essa semana foi um pouco melhor, porque daí a gente sempre, cada dia fez um passeio diferente. Mas no dia dos namorados que a gente foi jantar lá, a gente sentou na mesa, a primeira coisa, o quê? Nossa, se fosse lá na loja, eu fazia assim. Tipo, daí a gente vê nos lugares e quer, né? Acha que o nosso negócio é perfeito, né? Que você vê nos lugares, nossa, por que eles estão fazendo assim? Aí eu chego nos lugares, igual lá, quinta-feira a gente foi, e nosso combinado era não falar da loja, né? Aí a gente já chegou e deu um problemão lá onde a gente foi jantar, que você reservava pelo menu normal. Então, era um lugar, você ia, eu já conhecia o menu, né? Tinha visto antes. Quando a gente sentou na mesa, eles falaram, não, hoje, por ser dia dos namorados, eles trouxeram um menu com 3 opções de prato. Uma tinha camarão, outra peixe, e eu não gosto dessas coisas. E é 260 por pessoa. Nossa! E a única coisa que tinha naquele cardápio que eu gostava era torrada com queijo e presunto. Nossa! Falei, eu não vou pagar R$260 pra, né? Daí eu falei, né, na Maior Educação, eu falei, moça, eu entendo que você não tem culpa, mas eu não gosto e vocês não me avisaram no momento da reserva, né? E daí a moça muito querida também falou, não, podem pedir do menu normal que depois eu resolvo. Aí a gente pediu e começou a chegar gente, Jana, eu nunca vi uma coisa daquela. Ninguém parava lá. Todo mundo chegava, quando eles falavam que era 260 e é um lugar muito famoso, muito conhecido. Falava que era 260, porque assim, 260 para você ter 3 opções de prato, aí chegava gente lá, o casal e 3 filhos. Aí 260 por pessoa. Imagina. Não ia, fora a bebida, né? E aí a gente, o tempo inteiro ficava assim, falei pro André, foi bom que entreteu a gente, né? Mas o tempo inteiro ficava, gente, será que não tem um gerente aqui não? Porque as pessoas iam embora, meu Deus, eu quase estava indo pegar na mão das pessoas lá, volta. E ninguém resolvia, Jana, eu juro por Deus, mais de 20 casal foram embora. E ninguém resolvia. E daí, tem gente que é mal educado também, né? Não entende que os funcionários às vezes não têm culpa, né? Aí tinha uma moça até chorando lá, eu falei, meu Deus, André, se fosse na loja, eu falei, viu, a gente ficou o jantar inteiro falando da loja. Que vontade de abraçar ele, calma, vem aqui. Mas eu sei que depois de ir mais de 20 pessoas embora, não sei, conseguiram falar com o gerente, não sei, mas daí mandaram liberar Falei, poxa, mas nenhum funcionário vestiu a camisa de lá, não, estamos perdendo muito, vamos fazer, né? Mas enfim, aí acabou que o nosso jantar foi só assunto de trabalho de novo. Mas a gente gosta disso também, eu acho. Isso que eu ia falar, você fala com brilho nos olhos. Então, quando você faz o que você gosta, o trabalho acaba sendo uma consequência de tudo, né? E você veja que a gente não se larga, a gente fica até, nós estava falando com a minha mãe domingo, que não sei o que eu falei, daí eu falei, o André tava junto, daí claro que o André tava junto, a gente sempre tá junto, né? Porque, e se não bastasse, daí a gente vai pra academia, vamos começar a ir junto de novo. A gente conciliou os horários para começar a ir junto. Daí a minha mãe tava falando que quando a gente gosta de alguém, a gente quer ficar cada vez mais tempo junto, né? E é verdade. E Inclusive, em casa, às vezes a mãe tá mandando aqui, perfeito. Tá? A Agatha colocou aqui também, Leia, calmaria, paz e amor. Amo. A Cleide, Deus abençoe e muito sucesso. E é tão bom quando a gente vê o carinho das pessoas, né? Também. Eu fico encantada. Não tem nada mais gratificante pra mim, bom, a não ser que meus funcionários escondam muito bem, né? Mas eu chego e eles vêm alegre me abraçar, e eu cheguei agora, elas, ai, como você tá bonita. Alguns dizem que é puxa-saco, mas eu sinto que é verdade delas, sabe? A gente sabe quando é puxa-saco, quando é real. Sabe que já teve funcionário também que é só pra puxa-saco, mas eu gosto tanto, falei, como que consegue às vezes tratarem mal os outros? Eu não consigo entender. E é uma família, querendo ou não, uma extensão. É uma família. Né? Mas é que dizem que a gente reflete o que é. Né? Então, você tem todo esse jeito queridinho, então os teus clientes, os teus funcionários não poderiam ser diferentes, né? É verdade.
Aprendem bem. Nesse curso que eu fiz também, que a Agatha falou que era calmaria, a gente ficou uma semana lá, até falando disso de eu conviver muito com o André. Aí, às vezes, chegava de madrugada, era um curso muito legal que a gente faz. Eu vi que você até abriu um perfil novo lá. Porque eu tava muito sozinha, eu falei, não, vou abrir um daily aqui, que eu quero conversar com as pessoas, porque eu sempre converso com muitas pessoas, e lá no curso a gente não podia ficar mexendo no celular, daí eu fiz amizade com umas meninas lá maravilhosas, que agora são bem minhas amigas. Mas aí eu chegava, o André ficava esperando eu chegar para 3, 4 horas da manhã ligar para ele. Nossa. Daí ele, meu Deus, que dia você vem embora? E eu também queria ir embora logo, porque eu fiquei em Curitiba, porque terminava muito tarde, né? E começava cedo, foi uma semana. Não tinha nem como, porque um dos dias a gente nem sabia que horas que ia acabar, que tinha que acampar lá e sair de um labirinto, enfim, era muito legal. Nossa, que legal. Era bem legal. E aí ele me ligava, às vezes ele quase chorando e eu quase chorando. Eu falei, meu Deus, a gente fica junto faz 11 anos. E agora faz uma semana e a gente acostuma com a pessoa, né? Acostuma. E quando tem uma companhia boa também, né? Porque a gente fala da loja... É que eu sou boazinha assim, mas eu sou meio chatinha. Culpa da minha mãe com meu pai, que eles que me mimam. Esses dias eu coloquei um áudio deles, porque meu pai só fala comigo assim. É a minha mãe querida, né? Até hoje ela não almoça sem chamar a gente, não, tudo que ela vai comer. Minha mãe perfeita, 0 defeitos, ela sabe. Mas o meu pai vai me mandar um áudio, aí ele fala... Oi, minha princesa, bom dia! Daí eu brinco com o André e com eles lá na loja. Como que eu não vou ser mimada, viu? Eu sou meio chatinha, então, por essas coisas, de querer as coisas do meu jeito, sabe? E o André é muito paciencioso com isso. Então, acho que por isso que a gente dá certo, sabe? Porque ele sempre acaba cedendo. Claro, às vezes também entendo que... Às vezes eu mesmo me seguro. Mas na maioria das vezes ele acaba cedendo e... E, na verdade, isso faz parte do relacionamento, né? Faz. E deu pra ver quando vocês ficaram uma semana longe. É tão gostoso quando se reencontram. Parece que é uma coisa de começo de namoro, né? Foi de começo de namoro e dele me levou um buquê de flor e um celular novo. Foi melhor ainda. Então, a saudade, presente também é bom, né? Mas foi bem... Às vezes até... Igual domingo a gente tava falando com a minha mãe. Falei, meu Deus, como que eu não enjoo do André? A gente fica junto tanto tempo, né? Claro que às vezes eu tenho vontade de matar ele, né? Mas brincadeira à parte. É normal, é convívio. Eu acho que também, esse não né? sei se é por nós trabalhar junto. Às vezes é coisa de casal mesmo, né? Mas eu agora, dia 29, a gente vai fazer 21 anos juntos. Meu Deus. E esses dias eu olhei pro pai e falei, como é que pode eu te amar tanto? Será que você dele eu amo mais? Meu Deus do céu. E é uma coisa que não cansa, né? Eu acho que quando cada um faz o seu papel, é isso, vai passando o tempo, o amor parece que vai crescendo. Vai crescendo. E as briguinhas que acontecem é coisa boba. Sim. Garanto que é. Geralmente a gente passa e vê casal brigando, você fala assim, meu Deus, que perca de tempo. E o André tem a vantagem, porque ele conquistou toda a minha família antes de conquistar eu. Então, assim, quando a gente briga... Ontem a gente tava lá na minha mãe, daí ele chegou... Falei, amor, vá lá na sala, porque tava cheio de mulher na cozinha, né? E o André é muito querido, ele chega e fica conversando com a pessoa, mas não dá pra falar nada pra ele, que meus pais já brigam comigo, então... Olha só. Ele ganhou a família inteira pra depois me ganhar, né? Meu cunhado, minha irmã, eu brinquei, o dia que nós separar, de certo, eu vou ter que marcar dia pra eu ir na minha mãe, se um dia a gente se separar, porque ele vai estar lá, com certeza. Então não adianta, né, o negócio. E ele foi esperto, porque ele conquistou primeiro a família pra primeira família. Eu já contei pra ele que o meu antigo relacionamento, que graças a Deus que não deu certo, porque era totalmente tóxico, o dia que a minha mãe falou, você não vai ficar com ele? Falei, não, também não vou querer desobedecer, que eu não sou boba, né? E não fiquei, E ele já foi, eu brinco com ele, foi primeiro conquistou a mãe, né? O irmão, que é o mais difícil, meu irmão tinha ciúme de mim. Aí ele foi lá e virou o melhor amigo do meu irmão antes de namorar comigo. E a mãe que falou, esse você vai ficar. Mãe, foi bem assim mesmo. Lê, eu sei do amor que você tem pelos seus sobrinhos. Sim, né? E você pensa em ser mãe? Eu penso, Jana, mas assim, agora tá mais próximo de eu pensar, mas às vezes é porque quem tá próximo de mim sabe que eu sou muito paranoica. A Laís brinca comigo porque as crianças sobem no muro, meu Deus, é um infarto pra mim, porque eu quero proteger as pessoas, eu quero cuidar. Aí a Laís contando que domingo, a hora que a mãe saiu, ela lá tava ocupada, o Bernardo com o Thomas subiram no muro, e o muro é super alto. E ela achando a maior graça do mundo, que quando eles viram a mãe, eles correram pular o muro, porque eu não deixo eles subir no muro, né? Quando a bola vai pro outro lado, eu coloco cadeira, eu faço uma gambiarra pra não ter risco deles cair e se machucar.
E eu sei que é paranoia minha mesmo, porque criança é assim, né? É normal fazer isso. Então, eu sou muito cuidadosa e eu acho que quando eu tiver um filho, por isso que eu adio, tô deixando pra frente, não tem uma pressa. Tem bastante sobrinho também, né? Então, dá pra mimar bastante. E dá acostumando com o sobrinho, daí quando tiver o filho É bem isso. Aí eles, até meus próprios sobrinhos pedem, né? E a minha mãe fala pra mim, meu Deus, Letícia, quando você tiver um filho, coitado do teu filho, porque o André é igual eu. Então, as crianças estão em qualquer... Nossa, quando eles ficam doentes, Jana do céu, eu choro tanto. Eu chego em casa e é o fim do mundo pra mim quando eles estão doentes, sabe? Eu tenho 6 sobrinhos. É porque, assim, meu irmão, ele já era o preferido da família inteira. E o sonho da minha mãe era ter gêmeos na família. Aí, quem teve gêmeos? Meu irmão. Então, pronto, daí ele a coroa. só completou. Então, ele tem 4 e a minha irmã tem 2. Aí, automaticamente, os outros 2 são de outro relacionamento deles. De um deles, eu sou madrinha. Inclusive, eu não tenho tanto contato. Eu sempre falo pra ela, ó, quando você precisar... Muito querida ela também, falo sempre que você precisar, Maggie, você sabe que eu tô aqui, mas eu não tenho tempo também de ficar o tempo inteiro mandando mensagem. Os gêmeos é automático porque eles ficam mais na minha mãe. Então, a Daiane com o Juninho, né, que são casados hoje, frequentam mais a casa da minha mãe, automaticamente eles ficam mais lá, né? E o Cauã com o Ber também. Então, acaba que eu sou mais próxima deles por isso, sabe? E os gêmeos, o Tominhas é tão pequenininho, às vezes ele tá doente, aí eu choro. E o André, calma, ele nem tem nada, ele só tá com gripe. E eu falo, meu Deus, mas e se não for uma gripe? Eu sou bem paranoica, assim, com isso. Então, eu não tenho tanta pressa de ter filho por isso, sabe? Mas, claro, eu penso assim, ano que vem, porque eu já tenho 30 anos também, né? Então, tá nos planos aí do ano que vem. Olha aí, quem sabe. E conciliar Vai que, né? aí, né? E daí tem mais isso, né? Tem mais isso. Mas como você tem uma equipe que é fantástica, É então vai fluir tudo muito é verdade. bem. Vai dar certo, Mas né? como você falou, né? Tudo você consagra a Deus, então que Deus mande Que na seja hora na hora certa, exatamente. Não dá pra forçar, né? Não. Mas por enquanto eu vou mimando os sobrinhos. Eles ficam loucos comigo porque eles falam, eu com o André lá correndo fazer, aí eles brincam que a gente acostuma eles mal, né? Eu e o André. Mas eu estrago mesmo, falo, mãe que cuide, eu vou só estragar. Um dia você vai ser a mãe. Daí, então, a Laís fala pra mim, deixa e quando chegar a tua vez, você vai ver o que a gente... Porque eu fico tão brava quando briga com eles, eu sei que eu não devo me meter, mas quando eu vejo, eu já tô metida. Aí não tenho o que fazer, né? Ela fala, a quando tia você babona que ainda chora eu quando sou. tá doente, Nossa, imagina quando briga. Aí a Laís fala, quando você tiver o teu, eu vou fazer você pagar pra você ver como que é. Renata, minha irmã mimou ontem minha filha, e agora eu vou mimar o dela. Ela fala assim, viu? Quem manda sou eu. Fique bem quietinho no teu canto. Não deu pra dar o troco. Não. E quais são os planos futuros, Lê? Então, profissionalmente falando, eu sempre tive na minha mente que eu queria 10 lojas e 50 funcionários. Uau! Tô fazendo tudo para que... Porque assim, claro, eu queria ter 100 lojas, né? Mas eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, por exemplo, a gente tá com um plano de logo abrir outra loja numa cidade vizinha. Então, o que eu fiz? Eu contratei um funcionário já sobrando... A gente é muito pé no chão com isso, né? Então, meu sonho era ter 100 lojas, mas nos meus planos, que eu tenho certeza que vai dar certo, são 10. Então, eu sempre tento ser bem pé no chão com isso. Se Deus quiser, as 10 lojas, eu vou conseguir essa meta. É um passo de cada vez. Né? Um passo de cada vez. Se não for antes de ter filho, eu acredito que vou conseguir conciliar. Com certeza. Né? Mas esses são os planos profissionais. E filhos, assim, eu sei que eu já não sou tão nova, mas quando eu queria ter um seguidinho do outro, assim, uns 3. Porque eu tenho 3? irmão. Eu queria 3, porque eu tenho irmão, então eu não queria ter filho único, e eu sei que é bom ter bastante irmão também, então eu queria ter 3. Então, grande, conselho, cheio de tenha primo. logo, porque enquanto você tem pique, né? Se não depois, vai que eu tenho sorte igual ao meu irmão e vem 2, né? Vai que vem 3 de uma Vai que, vez. nossa! O sonho realizado de uma vez só. É bem isso. Ai. Que legal. E você ali no convívio da loja, você falou que aparece cada coisa. Já teve alguma história engraçada que você lembra assim? Fale, meu Deus do céu, esse dia foi... Não sei, Ellen, se teve alguma específica, assim, acho que não, né? É porque, assim, veja, eu não sou boa com atender a pessoa, sabe? Tipo, eu não gosto, pra ser bem sincera. Eu gosto de conversar, mas eu não gosto, eu prefiro estar fazendo as outras coisas, sabe?
Então, eu sei atender, daí tem cliente lá, eu vou lá conversar à toa, né? Mas o problema mesmo ali é sempre outras pessoas que estão... Mas a gente já passou alguns perrengues, assim, que não foi nem tão engraçado. Não faz muito tempo, inclusive. A gente entrega uma ordem de serviço quando o cliente leva o celular, para que outra pessoa não possa retirar, né? Então, aí esses dias aconteceu que uma mulher foi com o marido levar o celular. Isso acontece muito. Foi com o marido levar o celular. E eles saíram e o celular, né, ficou pronto e a gente avisou no número que estava na ordem de serviço e o marido apareceu lá, sem o papel para buscar. Mas ele, não, tem o documento, mas a gente é muito rígido nisso, porque já aconteceu umas 5 vezes. E é sempre o marido, né? Sempre os homens, as bênçãos. Querendo descobrir. E já tinha acontecido outras vezes, e a gente é muito rígido, assim, nisso. Então, ele, não, tô com o documento, pois ela veio comigo trazer o celular e tal. E deu, assim, uns 2 minutos que ele tava lá insistindo e a gente falando, olha, não tem como, né? Porque daí eles sempre perguntam pra mim, pro André, porque às vezes o casal é muito conhecido e deixou avisado, né? Já aconteceu também, oi, Lê, né? Mandar áudio, vou mandar tal pessoa ir buscar o celular, daí a gente libera. Porque também daí a pessoa não consegue chegar até às 6, não vai liberar. Sim. Aí a gente libera. Então, nesse tempo que eles estavam me perguntando, chegou a mulher lá. Menina do céu, que barraco que eles fizeram na loja. E daí a mãe dela, não sei, até hoje eu não sei se era a mãe dela ou mãe dele que tava junto, que a criancinha chamava de vó. Mas foi aquele escândalo, que você tá pegando meu celular, e gritou, e ele xingava ela, e ela xingava ele. Casos de família, então. Ai, casos de família. Ele que acabou de quebrando o celular pra ver se descobriu alguma coisa. Eu acho que sim, que levaram junto pra consertar. E daí tem, né, as figurinhas da Lapa que vão lá, porque daí como a gente é muito legal, e eu falo pra eles, tem que tratar todo mundo bem, não importa se é louco, não importa se o que é, né? Esses dias também foi uma pessoa lá, assim, da cidade, ele com a mulher dele, e eles brigam muito lá na loja, muito, porque acho que eles têm problema, sabe? E aí ele foi e tava procurando, e ela sempre compra as coisas lá, daí a gente sempre dá a notinha, porque ela não sabe ler, mas eu acredito que ela recebe algum benefício, não sei, e ela gosta de comprar pendrive, as coisas, e ela foi lá na loja e tava procurando o dinheiro para pagar, e a gente fazendo lá no sistema a notinha do que ela tinha comprado. Aí ele todo enraivado pegou e virou a bolsa. Ai, que dó. E virou a mochilinha dela, assim, pegou pelo fundo e virou. Menina, tinha tanta coisa naquela mochila dela. Ai, que pecado. Deus. E daí tinha cachorro entrando na loja e cachorro... Ai, o cachorro vomitou lá. Foi um caos aquele dia. Mas eles são nossos clientes até hoje. Daí a gente não fala nada, né? Mas sei que a hora que ele virou, espalhou assim, no meio da loja inteira. E tinha de tudo. Acho que eles são meio morador de rua, não sei o que eles são. Mas tinha de tudo na mala deles, sabe? Esse dia foi engraçado também. A gente jamais ri, né, na frente da pessoa. Mas depois... Mas, não, esse dia foi, assim, não teve como... Eu sempre tento não dar liberdade nem depois a gente rir. Que se tem uma coisa que Sim. eu sempre falo pra eles também, de nunca falar de cliente lá na loja. Se isso acontece é quando eu não tô, mas eu acredito que não aconteça. Porque eu acho muito constrangedor e muito invasivo, né? Eu falo, a gente tem que ter seriedade, porque a gente trabalha com o celular da pessoa. Se eu vou numa loja, eu não sei se eu deixaria a minha senha e eu não tenho nada de errado no meu celular, mas é que é algo muito pessoal, né? Isso quer dizer, parece que estão invadindo uma privacidade. Parece que estão invadindo. E a gente tem que fazer o checklist, porque, por exemplo, chegou o celular, foi molhado. A gente tem um checklist que os técnicos fazem que é bom ter a senha, porque para testar alto-falante, microfone, mas nunca acessa nenhum dado pessoal, a não ser que, eu tô com problema no WhatsApp. Aí a gente coloca lá na própria ordem de serviço, se autoriza a acessar o WhatsApp para... Então, a gente tem que ter uma seriedade e passar uma confiança, né? Então, mesmo quando acontece essas coisas assim, a gente sempre tenta não comentar sobre, sabe? Mas eu acho que é importante que às vezes vai que a pessoa volta, né? E tá falando. E eu já fui numa loja que fizeram isso. Não sei se estavam falando de mim, mas a gente vai e fica lá rindo. Nunca mais voltei também, porque eu não sei se é de mim, se não é. Você não sabe o que estão falando, né? Você Exatamente. Tá dando risada ou tá dando risada. É muito constrangedor, né? Verdade. Então a gente nunca... Mas isso acho que foi a única coisa assim mais engraçadinha que aconteceu, porque geralmente, veja, é celular, ninguém fica sem celular hoje em dia. Então são raros clientes que chegam rindo lá e quebrei meu celular, que bom, né? Geralmente chegam brabo. Geralmente chegam brabo. E preciso que arrume pra ontem. Então é um clima, daí a gente tem que ir, né, dando uma driblada ali pra não deixar o clima tão pesado. Sim, imagina. Mas que legal, quantas histórias. E olha aí, já estamos
quase no finalzinho, viu? Já? Nossa, como após passa. o nervoso já passou. Passou um pouco. E é bem assim mesmo. Lê, e assim, né, a gente fala muito de negócios, de funcionários. Da onde que surgiu a ideia de vocês trabalharem no marketing de uma forma engraçada? Então, tá muito em alta isso hoje em dia e a gente tá aperfeiçoando bastante, porque antes eu tinha uma outra pessoa que trabalhava no marketing, mas também trabalhava na loja. Então, a gente acabava fazendo um ou outro porque o pessoal tava fazendo, e, enfim. Aí, agora, é recente que a gente tá investindo, não financeiramente falando, mas até esse curso que eu fiz, eu aprendi bastante. Então, aí que eu contratei a pessoa que vai me ajudar, a Ellen, que vai me ajudar a ficar só... Está nos bastidores, no marketing ali, que vai ficar só ajudando. Daí agora a gente tá muito chique, a gente faz até uma reuniãozinha do marketing, né, Ellen? Que dá certo, que não dá, mas é algo muito recente, assim. Os vídeos de alguns acabar batendo, bastante visualização, não foi algo muito planejado, igual agora a gente tá começando a planejar. A gente faz, coloca lá e tem muito cliente que vai por causa do vídeo. Ou às vezes chega lá, você que é do vídeo, pessoal, chama cliente também, né? E para não ficar algo muito, eu acho que toda loja, todo lugar deveria ter, porque dá uma quebrada no clima, né? É muito legal, a gente já fica esperando qual que é o próximo vídeo. Eu tava domingo com o Ítalo lá na mãe e é uma graça, um dos gêmeos, o maiorzinho. Porque ele pega meu celular, tanta coisa pra ver, né? Aí ele pega meu celular domingo, eu contei pro André, e vai lá nos vídeos da loja, ele acha a maior graça do mundo ficar vendo. Às vezes eu fico vendo, até que a gente é bom nisso. E a gente trabalha, né? O fato de ser celular, a gente, né, acaba tendo que investir e pensar nessas coisas também, porque se a pessoa tem celular para assistir o vídeo, quando estragar, ela pode levar na loja, ela vai né? lembrar da loja também. E ela vai lembrar da loja, essa é a ideia. Mas, assim, é agora que a gente tá parando foi algo que deu certo, atraiu bastante cliente e aí agora nós estamos fazendo algo mais bem pensado. Que legal. E você falou muito desse curso que você fez. Que curso que foi esse? Então, esse curso, na verdade, a gente foi num curso que eram 3 dias, eu e o André. O X-Business, o nome desse que a gente foi. E aí são 3 dias de curso e nesse curso eles vendem o curso que é uma maestria, que você vai ficar uma semana. É maravilhoso demais, assim, uma experiência sem contar os contatos que a gente faz, a gente aprende muito lá. Aí eu fiz esses 3 dias e eu falei, acho que eu vou ir. Daí até eu tava na dúvida se ia ou não, a Iana tinha feito também, né? Eu falo porque ela postou, ela tava lá e todo mundo marcou ela. Daí ela conversou comigo e falou que realmente tinha sido muito bom para ela também. Mas era um investimento financeiro alto. Falei pro André, não vamos nós dois, né? E o André também, o TDAH dele não permite que ele fique muito tempo sentado. Aí ele falou, não, vá você. Aí eu fui, foi acho que 15 dias, acho que um mês depois. Daí tinha que ficar uma semana lá. Esse curso, além da teoria, é um jogo, na verdade. Não lembro o nome, mas é tipo um jogo que faz, mas sobre empresa. Então, a gente conhece pessoas ali, monta uma empresa que tem que ser uma empresa do zero e a gente faz um combinado lá de não contar os detalhes do que acontece lá para que outras pessoas, quando forem, se surpreendam assim como eu me surpreendi, né? Igual a Iana falou que era bom, mas ela não me contou o que aconteceu lá. Ela só falou, não, é bom, pode fazer. E até porque, assim, se a pessoa conta... Por mais que a gente esteja passando pela mesma coisa, a forma de sentir é diferente. É diferente, uhum. E aí tem a teoria, e daí na quarta-feira, no meio da semana, a gente vai e cada um tem a sua empresa. A minha empresa, nós éramos em 7 pessoas. Aí tem vários detalhezinhos que acontecem, você tem que realmente criar uma empresa, fazer uma meta, que lá é sobre empreender. Então, eles falam que o que a gente faz no jogo, a gente faz na vida real. Que legal. Aí, na quarta-feira, uma das gincanas, a gente vai num labirinto, isso eles divulgaram lá no vídeo, e você tem que passar por várias provas, assim, você com a tua equipe. Então, aí tem que pegar nos bichos horrível, cobra, essas coisas que também eles mostram no vídeo, por isso que eu tô contando, mas você tem que passar com a tua equipe por aqueles obstáculos, e é escuro, é horrível, assim, mas é uma experiência muito boa, muito boa. Sem dica para as pessoas fazerem. Tem que ser, tem só como que chama? Um mapa? Um mapa. E aí tem que ir seguindo ele, uma equipe contra outra, e é isso. Caramba,
Aí é uma semana, daí tem formatura, tudo, mas eu super recomendo, assim, para quem tem empresa e quer fazer, porque me ajudou muito, assim, até inclusive a gente tinha 3 lojas, eu decidi fechar uma depois desse curso do mês passado. Que às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa certa e outras pessoas vêm e mostram que não, né? Sim. Então foi de lá que eu tive a ideia de mudar o nicho de uma das nossas lojas e fechar outra e abrir em outra cidade, ao invés de ter 3 aqui na Lapa, né? Que é uma cidade pequena, então se a gente investir no marketing, a pessoa vai até a gente, né? E vocês estão numa localização acessível para todo mundo, né? Nossa, ali é bastante... A gente tinha os clientes já da loja antiga e triplicou, assim. Até no curso lá, quando eu falei algumas vezes que era uma loja de celular, o pessoal, nossa, 9 funcionários, eles ficam abismados, porque normalmente loja de celular não tem tanto. Mas quando eu falei pro André, o dia que eu decidi, assim, não vou fazer a prova da ordem, vamos ficar com a loja. Eu falei, mas eu não vou querer uma lojinha. Eu falo, eu sou meio mimadinha às vezes, né? Falo, não, já que a gente vai fazer, vamos fazer uma loja bem feito, né? Tanto que os nossos serviços, assim, a gente sempre tenta ter o máximo de cuidado e tem dado certo, graças a Deus. Que legal, e é referência na cidade da Lapa hoje. É, né? Eu fico muito feliz. Vai crescer para outras. Porque a gente tem bastante essa ideia de abrir em outros lugares logo, é porque a gente tem muitos clientes que vêm de outro lugar. Muitos, assim, daí a gente estava fazendo um levantamento, se esses clientes que vêm até aqui forem lá na cidade que é mais perto, sim, a loja já vai automaticamente se manter ali, aí fora os clientes novos, né? Então, aí essa ideia de que eu não queria uma lojinha, daí a gente teve que vender tudo, né? Porque eu queria uma loja, mas eu queria que a arquiteta criasse a loja, eu não queria fazer a loja. E aí a gente não tinha um dinheiro sobrando, porque nem eu e o André, nossa família não é rica. Então, o que a gente conquistou, quando a gente abriu a primeira loja, a gente já ficou a pé. Que a gente teve que vender a moto que a gente tinha. Aí ele pegou o acerto dele lá e a gente abriu a loja. Aí, para abrir a outra loja, a gente tinha um terreno que nós tinha comprado no sítio e a gente pagava baratinho por mês, porque não tinha luz lá. E o André sempre foi visionário, assim, para essas coisas dele. Ele falou, não, vamos comprar e a gente entra com o processo lá para instalarem a luz. Aí a gente conseguiu colocar a luz, água, e o valor que a gente pagava por mês era baratinho, né? Daí a gente fez uma casinha lá, que eu gostava muito da casa. Eu falei, não, mas se é para um bem maior para a gente abrir a loja, vamos vender. Aí a gente vendeu o carro também que a gente tinha. E nós ia a pé mesmo trabalhar, às vezes chovendo, pensava, meu Deus, que eu fiz isso. Mas deu certo, a loja ficou... Compensou, e eu queria, daí a arquiteta fez um projeto, a Bianca, muito maravilhoso. Só que assim, os móveis eram redondos, e aqui na Lapa nem todo mundo fazia móveis redondo, né? Aí eu contratei, meu tio tinha uma empresa de marcenaria lá em Balneário, aí os móveis veio de lá pra cá, que eu queria daquele jeitinho. Falei, agora paguei uma arquiteta, não vamos fazer os móveis. Assim. Não, vamos. E aí deu certo, a estrutura dela também é bem... Eu sou apaixonada, né? Sou suspeita a falar, mas eu... E a ideia é essa, quando a gente abrir em outras cidades, abrir nesse mesmo agora padrão, já tem né? Um projeto? Já tem, agora é mais fácil. E eu brinquei que a gente é referência, a gente até já registrou o nome da loja hoje, mas esses dias nós mexendo, nem lembro quem que viu. Sei que do nada acharam um Instagram lá igual o nosso, de uma empresa lá do Acre. E eles copiaram a logo, eles tiram print das nossas postagens e postam, só que essa loja existe. Eles abriram uma loja, só que o físico dela não é igual. É igual a nossa primeira loja que a gente tinha ali, até a faixinha na porta, sabe? Falei, acho que ficou bom, porque o pessoal tá copiando, né? Mas que copia... Quando eu tinha a loja também, a nossa logo foi um primo meu que era designer, que montou a logo, e o Peter que fez no MDF. A gente passou a madrugada cortando a logo no MDF, fazendo. E passou um tempo, quando a gente foi ver, naquele tempo não tinha Instagram, era só Facebook. Fomos olhar, falei, olha aqui, uma logo igualzinha, só que daí não foi no MDF, eles mandaram fazer o adesivo e colocaram na fachada, igualzinho. Que ódio, né? Essa empresa também, daí até quem registrou o nome da nossa loja tentou contato com eles, mas a gente não conseguiu. Falei, nossa, e ela é muito longe, assim, eu vi no Instagram, sei que tem que pegar até barco para chegar onde eles estão, e a gente não conseguiu até hoje contato com eles. Hoje a gente já tá mais, agora que deu certo o registro, já tá informando mais os clientes, porque às vezes os clientes
chegaram lá na loja assim que a gente descobriu. Eu vi que vocês postaram um iPhone, não sei o que, por um valor que, assim, acho que não é a capinha do iPhone. Eu falei, né, tipo, R$100. Eu falei, não, acho que não. Aí que a menina que trabalha com a gente, ela falou, Lê, o dia que eu vim fazer a entrevista, eu entrei pesquisar o Instagram, e agora que eu lembrei que tinha um Instagram com a logo igual a de vocês, que eu achei que era o de vocês, e a gente foi ver eles, tiravam um print do que a gente postava, tipo, as capinhas pra vender, e postavam no deles. Só que a loja realmente existia, sabe? Pensa que são referência tão longe. Tão longe, eu falei, o que passa na cabeça da pessoa? Será que entra no Google e vai problema, pesquisar? Né? Eles são lá do Paraná, a gente não vai vão nem ver. Mas até hoje eu mandei mensagem pro rapaz lá, porque deles não tinham conseguido o contato, né? Mandei educada também, ele visualizou, não respondeu, mas pelo menos eles não estão alimentando mais o Instagram, eles não tiram print e colocam lá. Não sei se perdeu a senha, se a loja fechou, mas não... Então, enfim, também era só uma inspiração, né? Eu não tenho como, mas vou fazer. Vai que dá certo. Ai. Lê, nós estamos nos 5 minutos finais. A Agatha colocou aqui, acho que para lembrar o nome Gamer da Vida Real. Gamer da Vida Real, é verdade. Sem falar que não pode quebrar a empresa. Meu Deus. Tem mais isso, né? Não, a nossa empresa foi uma tragédia, mas ó, pelo menos serviu pra gente aprender. Sim. Mas, E esses 5 minutos finais a gente deixa aberto para você deixar um recado para quem tá em casa assistindo agora. Inclusive, tem 7 pessoas no Instagram e no Facebook tem 2. Mas as pessoas assistem depois, né? Depois, sim. Um recado motivacional aí para quem vai assistir Eu essa acho história. que, independente da religião, Jana, a gente tem que entregar tudo sempre nas mãos de Deus. Que se for... Por exemplo, assim, até as empresas da Lapa, assim, você nunca vai ver alguém da minha loja falando mal de outra loja da cidade. Principalmente eu com o André. Que eu acho que todo mundo é capaz, além de ter cliente para todo mundo, eu acho que cada um tem que se dedicar. Outra coisa que eu não faço, tipo, vai lá, vamos cobrir o preço. Não, eu acho que cada um tem o preço, então a gente nunca tenta derrubar o outro. Eu acho que esse é o mais importante, assim, a gente dá o melhor na nossa, mas se, fulano de tal tá fazendo assim e para ele tá dando certo ou não, a gente nunca fala, sabe? Até quando clientes vão lá na loja e falam, nossa, levei lá naquela loja e fizeram... A gente não dá continuidade, não pergunta em que loja que é, sabe? Eu acho que tem que focar muito no nosso, entregar nas mãos de Deus, porque se ser honesto e né, seguir o caminho dele, hoje, assim, a gente tem uma empresa que já está estruturada, mas foi muito difícil, assim, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Não foi fácil. Eu até sofria quando isso também de motivação, porque eu tenho amigas que já me falaram que passam por isso. Quer tirar férias. Mas que chato, o que vão pensar? Ninguém sabe o que a gente passou. Sim. Então, né, eu fazia faculdade, eu ia de ônibus para fazer o estágio, às vezes estava uma chuva e eu ia a pé da BR até a delegacia. Eu lembro até hoje que teve um dia que eu chorei tanto, porque eu me molhei muito, né? A sombrinha voou. Aí eu falei, Deus, eu vou passar por isso, mas quando isso acabar, eu sempre vou agradecer e vou lembrar de onde você me tirou. Só que na minha cabeça eu ia ser polícia, né? E no fim, mas sempre entregar nas mãos dele, que eu acho que as coisas acontecem, nada é por acaso, né? E dar o seu melhor também. Por exemplo, hoje eu me dou o luxo de sair de férias, às vezes, uma semana. Mas quando eu tô na loja, quando precisa ficar final de semana, depois do horário, a gente não se pesa, sabe? Então, se quiser colher, tem que plantar, né? Tem que dar o máximo e confiar em Deus, que ser honesto, principalmente, que isso não tem erro. Que motivação, né? Nossa. Lê, que lindo, já conhecia um pouquinho lá o André batendo palminhas. Então, já conhecia um pouquinho da tua história, né? Não tão a fundo assim, já te admirava, mas hoje quero dizer pra você que te admiro ainda mais. Que bom. Parabéns por ser essa pessoa de luz, essa pessoa maravilhosa, que não pensa só, né, em você e André, na família, mas que também, né, se hoje vocês têm 9 funcionários, são 9 famílias que dependem de vocês também. E que, se Deus quiser, que seja 50, 100, quantos mais funcionários. Vou voltar aqui quando eu tiver 100 funcionários. Isso, vamos bater essa meta aí. E obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui, né, abrindo um pouquinho da tua vida aí, e mostrando que tudo tem perrengue, nada vem fácil. Nada vem fácil. Mas que com tudo ao seu merecimento. Tudo dá certo, né? Eu brinco, a minha maior conquista, eu quando eu queria muito trocar de carro, né? Aí
eu sempre também ficava pensando, nossa, os outros vão pensar o quê, né? Assim, mas quantas vezes a gente andou a pé na chuva que a gente vendeu o nosso carro para abrir a loja? Ninguém ia lá, né? Além da nossa família, ninguém ia lá dar carona pra gente. Então, eu fico muito feliz também de ser convidada, de talvez servir de inspiração para alguém, né? Agradeço o convite, vocês também são maravilhosas. E é isso. Que prazer receber você aqui, conhecer a sua história, não conhecia você ainda, né? Mas que prazer. E que motivação, tenho certeza que vai ser uma motivação e inspiração para outras pessoas, para mostrar que às vezes você tá num caminho e não dá certo e você fala, nossa, o que vai ser da minha vida? E você agarrou outro caminho e era o caminho que você tinha que seguir. Às vezes você foca tanto em um e era para ser outro, né? Exatamente. Então, com certeza vai servir de motivação e inspiração. Que bom. Foi um prazer receber você prazer aqui, é meu. ouvir sua história. Obrigada, tá? Pelo convite. Nós que agradecemos. E a lição é entregar e confiar que Deus, Exatamente. né, tem planos muito maiores do que os verdade. nossos. É isso aí. Muito boa noite. Encerramos aqui o episódio de hoje e esperamos vocês na próxima segunda-feira com mais um episódio da Vida Sem Filtros. Até mais. Tchau.